A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus porque podemos ir para a palavra e meditar naquilo que Deus tem para a nossa vida esta noite, amém? Glória a Deus. Nessa noite fria no físico, que sejamos aquecidos no espírito, amém? Você, através da transmissão no seu lar também, Deus abençoe sua vida abundantemente, que o seu lar seja aquecido com a presença do Espírito de Deus. Que haja o sopro do Espírito de Deus, não é? Aquecendo o seu coração, a sua família, trazendo as suas necessidades a resposta. Glória a Deus. Os obreiros estão aí recolhendo os envelopes. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37. A gente vai tentar aqui conciliar, não é? Acostumar com esse tripé, que ele ajuda a gente para ficar com mãos livres, para manusear um pouco aqui. E, irmãos, nós estamos diante desse tema, nas águas do Espírito. Fala comigo, nas águas do Espírito. Iremos ser ministrados ao longo de algumas semanas sobre isto. Nas águas do Espírito. Não é nas asas do Espírito não, Rodrigão. Isso aí é um outro assunto. Nas águas do Espírito, nós iremos meditar durante algumas semanas. Porém, ao iniciar essa primeira semana, essa primeira fase, né, primeiro tema, eu quero meditar com vocês, não nas águas, mas primeiro no contexto de sequidão. Sequidão é uma realidade em todos os tempos em que o ser humano viveu e passou por desertos, passou por contextos áridos, contextos de sequidão. Então, para que cheguemos às águas, não é? Vamos falar sobre isso. Mas esse tema do qual Deus tem nos dado, que o pastor Ginei até domingo passou, né, por aqui, Ezequiel 37, abre a sua Bíblia. Eu quero trazer aqui sobre o sopro que muda a sequidão. Para que venhamos tratar sobre águas, falamos sobre sequidão. Mas o contexto de sequidão aqui de Ezequiel, o contexto fala sobre águas também, a gente vai ver aqui. Águas purificadoras, águas que Deus determina para o povo de Israel. Mas o tema aqui esta noite é o sopro que elimina a sequidão. E em falando sobre este sopro, nós sabemos que tem a ver com o Espírito de Deus. O Espírito que gera vida e que traz de novo o Espírito a ossos secos. É o contexto. Então vamos ao texto do versículo 9 do capítulo 37. Depois a gente fala sobre outro texto. Diz assim, versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Nós estamos aqui diante de Ezequiel no quadro de sequidão, no quadro de ossos secos, no quadro de morte, no quadro de escassez, num quadro de lugar árido. O Espírito de Deus pôs o profeta naquele contexto. Olha só,
O versículo 1 diz aí: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus pôs o profeta naquele lugar. Isso quer dizer, Deus não o abandonou naquele lugar. Deus pôs o profeta naquele contexto para que houvesse um quadro profético e houvesse um resultado sobre aquele quadro de sequidão, aquele quadro de necessidade. Para que estejamos nas águas do Espírito, é necessário que seja tratado o contrário daquilo que é sequidão. É o quê? Umidade. O contrário do seco é o molhado. Amém? Sim ou não? Deus, Ele trata conosco, Ele trata a primeiro quadro aqui com o povo de Israel, em sua sequidão. Ele trata com essa escassez do molhado. Porque aonde tem águas tem o quê? Vida. Aonde tem água, a planta cresce. Aonde a umidade tem o equilíbrio para que diversos seres minúsculos, microscópicos, né? Para que as bactérias se desenvolvam, para que aconteça a flora, há necessidade da umidade, de ser tratado o que está seco. E Deus tem nos trazido a esse tempo de inverno em que estamos, nessas semanas, para tratar sobre as águas do Espírito, é exatamente para nos mostrar e desenhar diante de nós um quadro, que começando hoje, por lugar de sequidão, nos levará ao contexto que nós precisamos almejar para a nossa vida, o contexto que nós precisamos cuidar da nossa vida, o contexto que nós precisamos viver a cada momento e usufruir na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, se aproveitar daquilo que está à nossa disposição, as águas do Espírito, que gera vida, que muda a nossa circunstância, que faz florir, que faz crescer, nascer, frutificar e glorificar o nome do Senhor. É o que eu e você precisa? De que sejamos frutuosos, frondosos. Para ser frondoso, é necessário ter folhas, para que haja sombra, e para haver folhas, para haver esse contexto de fruto, há essa necessidade do Espírito de Deus na nossa vida. Mas olha só, tudo começa em Ezequiel pelo sopro. E interessante que o sopro na palavra de Deus tem a ver com a palavra ruá. Já lá em Gênesis, no capítulo 2, diz que o Senhor soprou as narinas daquele boneco que viera a ser chamado Adão, que viria a ser chamado Adão. Um boneco feito de barro, pelas mãos do Senhor. O sopro ali aconteceu da parte de Deus, e aí Adão se torna alma vivente. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, diz sobre isso. De que o primeiro Adão, ele é alma vivente. Se torna alma vivente por causa do sopro de Deus. E olha o que Deus conduz Israel e mostra diante do profeta Ezequiel a realidade agora da necessidade de um sopro.
Porque esse povo, esse contexto é Israel. E uma realidade é que nós somos Israel de Deus. Diga aqui, diga comigo assim: sou Israel de Deus. E não ossos secos. Mas Israel, naquele tempo, ele era ossos secos diante do que Deus via. A visão que Deus tinha do povo de Israel, embora estivesse como nós fisicamente, com tendões, com carne, com vida própria, andando, vivendo a vida, tendo realizações, fazendo muitas coisas, mas na visão de Deus, era um quadro de sequidão, porque era sequidão espiritual. Porque o quadro precisava ser modificado por um sopro que daria novamente, restituiria novamente uma comunhão, um sopro que adentraria neles o espírito de vida, e pelo Espírito de Deus, o espírito daqueles ossos voltariam a eles, para que eles pudessem cumprir o propósito e o chamado de Deus. E isto não é diferente no Israel espiritual de hoje, não por causa de sequidão, mas porque somos separados por Deus e vivificados pelo seu Espírito, junto a Ele para cumprir propósito. Irmãos, nós fomos chamados para cumprir propósito de Deus. E o propósito é frutificar. O propósito é rompermos com a morte em algumas áreas da nossa vida. Porque a gente vê aqui que, nesse contexto do capítulo em Ezequiel 37, Deus os tira da sua sepultura. Uma realidade é que nós estamos bem vivos, somos Israel de Deus espirituais. Mas em algumas áreas possa ser que está acontecendo sepultura, desastre, dor, morte, mesmo porque a morte é algo que Deus traz e Ele opera em nós. Olha só, Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Mas o interessante é que viver a vida de Cristo é morrer todos os dias. Deus traz um contraste nisso, em que a própria morte, ela é transformada em vida. Um processo de morte na vida do crente gera vida, mas há algo interessante que acontece, de que a morte acontece em algumas áreas, e esta morte propriamente não é a morte intencional que Deus quer para nós, a morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte que processa transformação em vida em nós, olha só, mas há uma permissão da parte de Deus, em que até morramos fisicamente, para que se cumpra a ressurreição em nós. Mas há também da parte de Deus uma permissão de que quantas vezes algumas situações estão acontecendo em nossa vida, morte, não no sentido geral, mas em algum aspecto. O que tem acontecido, morte, talvez morte de sonho, morte de projeto, a morte em algum aspecto da sua vida, e que precisa mudança com a dinâmica do sopro da vida que vem do Espírito de Deus. Oh glória! Nós precisamos do impacto desse sopro sobre a nossa vida.
Você e eu, você que está em casa, nós precisamos do sopro de Deus, nós precisamos do sopro de Cristo Jesus na nossa vida, para nos mantermos bem juntinho da fonte, para experienciarmos na nossa vida mais e mais as águas do Espírito de Deus. Oh glória! Estas águas, elas são movidas em nossa vida pelo sopro, pela experiência do sopro de vida. Israel experiencia isso no quadro profético. Mas é uma realidade que a gente está dentro de um texto escatológico. Porque Israel, ele está nesse processo. Olha só, duas etapas acontecem para a mudança deste quadro. Olha só, duas etapas. A primeira etapa tem a ver com ressurreição física. Porque o contexto de sequidão estava ali, ossos que não tinham tendões, ossos que não tinham carne. E a primeira etapa da restauração é a etapa física. E ela aconteceu, porque veio a ordem e começou a formar tendões, começou a formar carne, porém ainda não havia vida. A primeira etapa aconteceu diante dos olhos de Ezequiel, e ele ia para a segunda etapa, no quadro profético. Pelo que Israel, está exatamente acontecendo isso hoje. A nação de Israel está numa restauração física. Desde 1948, a nação veio novamente a existir. E Jesus fala isso em Mateus. O quadro profético da figueira. A figueira que foi cortada, mas que ela brota os seus renovos. Olha só. Israel está nesse tempo. Israel físico. Israel, povo separado. O povo judeu. Rejeitaram o seu Messias, que é Jesus. Mas Jesus estendeu o quê? A sua salvação a todos os povos. E ele faz daquele que não é judeu, cristão. Isso quer dizer, Jesus sopra sobre os discípulos o seu Espírito. E dali forma de todas as nações, aqueles que se agregariam pela propagação do Evangelho, através dos seus discípulos. E o último, chamado derradeiro, e que não tinha em si mérito algum, é Paulo. Paulo é enviado como apóstolo aos gentios, e forma aí a igreja. E o povo de Israel fica na história como o povo que rejeitou o seu Messias, mas os discípulos não. Ali os discípulos são também nação de Israel, mas ele forma do povo judeu e do grego e do romano e do brasileiro e do colombiano e do americano. Ele faz um povo só, um Israel espiritual. Aleluia. O Israel espiritual, do qual nós podemos dizer aqui essa noite, com toda a fé e segurança, nós somos o Israel de Deus, e nós somos produtos, nós somos resultados do sopro do segundo Adão sobre as nossas narinas, porque estávamos mortos espirituais, mas ele soprou a vida, e ele soprou sobre nós o seu Espírito, e agora não mais como o ruá de Gênesis capítulo 2, que o homem foi feito alma vivente, mas agora como o segundo Adão, da primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 45, o segundo Adão fez-nos espírito vivificante, porque ele é o segundo Adão, não feito alma vivente, mas o segundo Adão que é espírito e vida. Aleluia. Nós somos
resultado do segundo Adão. Aleluia. Isso já é motivo para nessa campanha, não é? A gente não usa essa expressão campanha, mas eu coloquei como campanha porque são semanas, não é? Nesse propósito, melhor falando a linguagem, o coloquial nosso aqui, e que o nosso pastor nos ensina. Nós estamos no propósito destas semanas. Isso já é razão para nós vivermos aquilo que é a nossa realidade. Não somos ossos secos, nós somos daqueles que têm o Espírito de vida, portanto ressuscitados em Cristo. Nós estamos em comunhão com a fonte, nós estamos usufruindo desse tempo, da presença do Espírito de vida em nós. Aleluia! E esta é a razão de nestas semanas nós podemos dizer: eu estou conectado à fonte, eu não abro mão da fonte, eu quero transbordar das águas do Espírito, eu quero estar inserido naquilo que Deus gerou para a minha vida, a vida de um Israel de Deus. A vida como consequência da obra do segundo Adão, que foi feito Espírito vivificante. Aleluia! A primeira etapa para Israel físico, Israel do contexto terreno, é a restauração física. Mas a segunda etapa, havia ossos, tendões e carne, mas precisava de uma segunda restauração, precisava de espírito, precisava de fôlego. Irmãos, há muita pessoa perdida na religiosidade e não tem o fôlego de Deus. E precisa receber o fôlego do Senhor. Mas é certo que muitos estão assim. Mas Deus está aproximando a cada dia esta pessoa da experiência com Ele, para receber o fôlego de vida e dizer: eu agora tenho a experiência, não simplesmente a experiência da letra, do conhecimento religioso em questão, mas eu agora posso dizer: eu tenho a experiência do sopro de Jesus em minha vida. Hoje eu e o pastor José tivemos o prazer de conhecer o esposo de uma irmã daqui da igreja. Tivemos o prazer de estar conversando com ele ali, o senhor. E eu estava exatamente dizendo sobre isso, sobre reconhecer o mover de Deus através daquilo que Jesus traz para nós, que é a sua palavra, mas para que nela a gente venha validar a nossa fé, validar aquilo que a gente crê, porque muitas vezes nós estamos crendo por ter aprendido de alguém, ouvido falar que Jesus é Salvador, mas ainda não fundamentamos, não validamos a nossa fé naquilo que Jesus realmente disse. E eu dizia sobre este aspecto: Jesus, Ele traz para nós, Ele diz assim, algo muito importante. Ele diz assim: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Olha só, validar essa experiência da vida cristã numa prática de algo simples que Jesus deixou: o partir do pão e a comunhão no cálice. Olha só, uma coisa tão simples, mas Jesus deixou para que nós pudéssemos ter um norte, nós pudéssemos nos identificar, e não só identificar, mas nos situar na vida espiritual. Ora, se eu tenho comunhão no corpo e no sangue de Jesus através da ceia do Senhor, eu estou vivendo e alicerçando a minha fé naquilo que Jesus disse.
Então não basta eu ter uma experiência religiosa ou um conhecimento de que Jesus é Salvador. Há necessidade de eu prosseguir na fé. Por isso, a nossa vida cristã, ela está determinada em um relacionamento e um conhecimento cada dia mais profundo. Por isso, nós estamos nesse tema, olha só, nas águas do Espírito. Olha só, estar nas águas é ter envolvimento. Beber da água é o quê? É ser inundado. Irmãos, nós somos um ser que temos mais água no nosso corpo do que outra coisa. O planeta Terra tem muita água. É chamado planeta azul porque tem mais oceano do que terra exposta. Tudo na natureza tem uma sincronia porque foi criado por aquele que deixa para nós, não é, exemplos, deixa para nós tudo que nós precisamos observar e entender que a própria natureza anuncia a Deus. A própria criação anuncia aquele que a criou. Nós precisamos entender tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que venhamos vislumbrar e viver porquê da palavra, porquê da pregação, porquê vir a culto, porquê estar na igreja. Isso é religiosidade? Não é como eles dizem, o sentido pejorativo de religiosidade, não. Isso é vida cristã, porque aqui nós estamos observando e nos alimentando de detalhe a detalhe. Nós estamos nos envolvendo com o rio do Espírito, e esta água, ela vai nos purificando, porque diz que esta palavra é água purificadora, e esta água limpa, a palavra limpa a nossa vida, aleluia, e é pelo poder da vida que o sopro de Jesus soprou sobre os discípulos e reverbera até hoje em nós, o sopro que Jesus um dia determinou para que vivêssemos a vida de Deus com o Espírito não mais no nosso meio, mas o Espírito em nós. Olha só. É interessante isso. Jesus, ele faz com os seus discípulos esse momento específico em que ele traz para os seus discípulos um novo tempo. O entendimento das coisas que estão lá no alicerce, na base. Olha só, João no capítulo 20, se você quiser abrir. João capítulo 20, versículo 22. Jesus estava com eles e disse assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Oh glória! Não dá para banalizar a fé. Não dá para ficar distante do projeto e do plano de Deus para a nossa vida. Porque olha só, um sopro que entra na narina daquele boneco. Ele torna a alma vivente, lhe envolve, forma o ser, alma vivente. Muito mais agora, o segundo Adão que é Cristo, quando ele sopra, entra em nós. Por isso o Espírito não está mais simplesmente no meio de nós. Mas olha só, o Espírito está
em nós, porque Ele soprou em nós o seu Espírito, Ele soprou em nós aquilo que nos dá poder para viver, poder para vencer a morte, poder para sair da nossa sepultura, poder para sair do nosso quadro, quantas vezes de sequidão, quantas vezes quadro que não é genérico na nossa vida, não é total, já tivemos experiência com Cristo, mas em alguma área está acontecendo uma sequidão, em alguma área Deus está permitindo a morte chegar, em alguma área Deus está permitindo acontecer algo de escassez, mas para que o fôlego dele, que o sopro dele venha e mova o nosso ser, e a gente veja aquilo que em mim estava morto, agora pela ação do sopro do meu Cristo, está vivendo, está mudando a minha circunstância, está operando em mim coisa nova. Quem quer o novo de Deus? Quem quer mais e mais da vida de Deus nos projetos, nos planos, naquilo que Deus tem te propositado a vencer? Qual o teu propósito? Qual o propósito que Deus tem revelado para a sua vida nesse tempo? E talvez o que esteja acontecendo, impedindo esse propósito, que sequidão, que escassez, que falta das águas de Deus está acontecendo nessa área. Mas em nome de Jesus, quer deixar o rio da vida jorrar, aleluia. Jesus disse isso certa feita: aquele que crê em mim, de si sairá uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus fala em João 4 para aquela mulher samaritana sobre o Espírito Santo, que é a água viva. Ele fala do Espírito, que é vida, que é a água comparado à água que não deixa mais ter sede, a água que dessedenta a vida do homem e da mulher, aleluia. Nós estamos nesse tempo vivendo as águas do Espírito, vivendo o fôlego de Deus, vivendo a vida de Deus. É necessário a gente explorar isso a cada dia e não se esquecer que Deus está gerando em nós o quadro espiritual mais lindo do universo, aleluia. É o quadro de um batalhão de pé, um exército de pé. A primeira etapa com Israel físico está lá acontecendo. Eles estão tendo tendões, só falta agora terem vida no Espírito. Isso a gente sabe que profeticamente se dará após Jesus vir buscar a sua igreja e cumprir o reino milenar sobre a terra, do qual ele irá reinar por meio da nação de Israel, para provar a todos os reinos do mundo que para se governar com equidade, isso quer dizer com justiça, é necessário ter um poder espiritual. Para governar o planeta Terra, os governantes de todos os tempos e todas as eras, e de hoje em dia, precisam entender que para ter um governo real, é necessário haver um governo que está enraizado lá no rio do trono de Deus. É um reino espiritual, a necessidade de poder espiritual, a necessidade do Espírito de Deus, uma vida do Espírito que vem dos céus, para que haja um real governo sobre a terra. E Deus irá provar isso, Jesus irá provar isso, cumprindo sobre o planeta Terra isto, mas após o tempo da igreja aqui na terra, a Israel terá a sua vida espiritual ressignificada. Mas o Israel espiritual, que é a igreja, já está vivendo a vida de Deus. Por isso a tua guerra, por isso a tua batalha, porque Deus está guerreando por ti, porque Deus está gerando em você vida, Ele está gerando e operando na minha e na sua vida.
nesta caminhada terrena um propósito espiritual eterno e uma realidade pelo que Ele está nos preparando para governar com Ele. Esse governo que Ele fará sobre Israel e sobre o planeta Terra e sobre o Israel físico será com o Israel espiritual, que é a igreja. E isso está acontecendo dia a dia. E meus irmãos, não tem como a gente chegar ao governo que o Senhor tem prometido espiritual, se não formos treinados aqui no governo, sobre as batalhas, sobre as lutas, sobre aquilo que você enfrenta, seja no seu campo interior, seja no seu campo familiar, seja no seu campo como sociedade, seja como igreja. Aí está o seu desafio. Você está sendo treinado como o batalhão de Deus que se levantou sobre a terra para poder governar com Cristo no tempo que virá. E este governo já começa aqui em nossa vida, porque o reino dos céus virá, mas ele já começou. Jesus trouxe isso. O meu reino não é nesse mundo, mas orareis assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós. Não é que vá nós ao seu reino. Porque este reino que chegará dos céus, ele já está no coração do Israel espiritual, que é a igreja. O reino já começou aqui, não está em plenitude, mas está em treinamento. Diga: eu estou em treinamento. Oh glória, você está sendo treinado por Deus, porque em você há Espírito, em você há o sopro de Jesus, que soprou sobre os discípulos e até hoje está sobre a igreja dele. Eu e você está sendo preparado como o exército que se levantou para vencer esta batalha. É por isso que é uma luta, é por isso que é uma guerra, é por isso que o teu inimigo não brinca de ser inimigo. Neste tempo que estamos atravessando, o nosso inimigo não brinca de ser inimigo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desfaleça na sua fé, não desfaleça no seu propósito de viver bem junto à fonte, às águas de Deus, as águas purificadoras, que é essa palavra. Viva isso, porque o tempo em que nós vivemos de Israel restaurado foi porque Ele enviou para nós as águas purificadoras, que é o seu Espírito, a sua palavra. Essa palavra só tem vida porque o Espírito dá vida a esta palavra, e esta palavra é purificadora, porque o Espírito é a água que purifica. Aleluia! Para terminar, o capítulo anterior, o contexto aqui de Ezequiel é exatamente sobre águas. Olha só o versículo 25 do capítulo 36, a promessa do Senhor, antes de mostrar o quadro profético de ossos secos. Deus está falando com o profeta e está fazendo uma promessa e diz assim: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Irmãos, encerrando, o Senhor tratou com Israel exatamente na idolatria. Olha só, Ele promete água que purifica das iniquidades, que limpa, olha só, de todas as imundícias, e purificação dos ídolos que haviam no meio deles. Deus só tratou duro com Israel porque Israel saía da adoração a Ele e ia para os ídolos. Depois do cativeiro babilônico, eles mudaram eles entenderam a lição. Daniel não se prostra. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra diante do ídolo. Muito menos Daniel diante do edito do rei. E aí eles vão aprendendo, a nova geração vai aprendendo isso.
E uma realidade é que, meus irmãos, nós como Israel de Deus fomos tratados também nessa área. E somos tratados nessa área, sabe por quê? Continuamente, muitas vezes, ídolos são oferecidos para a nossa vida. Muitas vezes você é recebido ofertas dos quais o mundo, o pecado, Satanás, os muitos amigos do mundo trazem bandejas com idolatria. E essas idolatrias que muitas vezes nós formamos até mesmo sem ser ofertado por ninguém fisicamente, mas muitas vezes nós implantamos dentro de nós ídolos, pelo que precisamos ser alertados por Deus e purificados dia a dia com as águas da palavra, porque muito que acontece em nossa vida, é que estamos pegando o mamon, que é o dinheiro, e deixando à frente do propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes você está preocupado além do que é para se preocupar com dinheiro, quando o Espírito de Deus está te chamando a uma comunhão com Ele e diz: da tua vida financeira cuido eu, da tua necessidade cuido eu. Ele não está querendo dizer que você não deva trabalhar, que você não deva pensar e ter até certo nível de preocupação, mas muitas vezes a preocupação, quando está se tornando ídolo na nossa vida, está deixando com que nós percamos as prioridades do reino de Deus, as prioridades do Israel de Deus que somos. E aí a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente não fica hábil em nada, porque quem não enxerga não tem habilidade. Mas quem enxerga e tem foco, ele tem mais habilidade. Se você faz algo manual, que precisa de produção, primeiro é necessário você ter foco. E a partir do momento que você tem foco, você melhora a habilidade. E ao melhorar a sua habilidade, você produz mais. Muitas vezes, o nosso foco está em alguns ídolos, e Deus está nos chamando para o foco de produzir frutos, de produzir aquilo que Ele nos chamou. Qual tem sido a sua condição? E o que talvez esteja acontecendo, querendo subir o lugar, o trono do coração, e tomar o lugar de Jesus, e tomar o lugar do propósito de Deus na sua vida. O que está tentando roubar de você a sua liberdade espiritual, te fazer se dobrar a algum ídolo? Que bom que nós temos a palavra de Deus para nos orientar e nos trazer ao eixo da vontade do Espírito. Oh, Deus está te chamando a você ter o foco naquilo que Ele propositou para você. Se nesse tempo como igreja Deus tem propositado nas águas do Espírito, então em nome de Jesus, não vamos permitir que sequidão, não vamos permitir que idolatria, o que afetou o povo de Israel, e sequidão quer dizer morte, sequidão quer dizer escassez, sequidão quer dizer falta. Se isso está querendo alcançar a sua vida, ou tem alcançado alguma área, Deus está te chamando, está te dizendo: é tempo de se levantar e tratar disso, porque eu estou contigo para te aguentar com a minha água, com a água do Espírito. Eu estou à tua disposição para te fazer produzir e viver a realidade deste exército de pé que aconteceu lá na visão de Ezequiel. Se levantou um exército. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar em cima de algumas necessidades pelo que nós vivemos nesse tempo. O que a morte talvez tenha feito você ficar insensível.
Pastor, eu preciso de visão, de ter uma visão com respeito à decisão que eu quero tomar, mas eu não estou enxergando, não há foco, não há nitidez naquilo que eu preciso entender. Pastor, talvez nesta área a morte entrou e eu não estou sensível, eu estou adormecido. O que é uma dormência? Se um dedo estiver dormente, nós não sentimos. Se houver algum problema de circulação, nós não sentimos a ponta do dedo, ou seja, de qualquer órgão do corpo que esteja anestesiado ou dormente. E talvez esteja acontecendo em uma área que você sabe que Deus está te impulsionando, está dizendo, trata disso, mexe com isso, mas você não tem força, está acontecendo insensibilidade, e você está pedindo a Deus, Deus, dá-me sensibilidade, talvez não é para você, mas para alguém perto de você, para alguém na sua família, alguém que você está lutando, está demandando de você, sofrimento, choro, clamor, esforço. Eu quero te dizer, há poder no nome de Jesus, você aqui, você em casa, Deus é poderoso para trazer as águas que purificam, que tira a dormência, que traz vida, que traz circulação neste corpo, nesta pessoa, naquilo que tem demandado de você um grande esforço, uma grande atenção, um grande gasto de energia mental, física, emocional. Você tem sido chicoteado por esta circunstância, mas isso faz parte. Eu quero te dizer, não deve isso permanecer, mas sendo que isso faz parte, viva o desafio de vencer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós vamos ao Senhor em oração nesse momento. Pode cantar, pode cantar. É para isso que nós iremos diante do Senhor, porque Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o ponto pelo que precisa do toque, do sopro do Espírito para reviver. Feche os seus olhos. Pode cantar se você quiser cantar. Eu navegarei no oceano. No oceano. Canta você aqui, canta você na sua casa. Oh glória.